Bora criar um projeto do zero, desde a instalação dos programas, escolha e captura dos dados, até a extração desses dados por meio do Power BI. Eu sou Kenji Fuji, especialista em dados há 27 anos, especialista em transformar você também num analista e explorador de dados. E se você precisar de mais projetos como isso aí, não esqueça de se inscrever para a Semana do Explorador de Dados, deve estar por perto. Entra lá no euvouser.com.br que você vai receber todas as informações. Cadastra lá seu e-mail, entra no grupo do Zap, só eu posto, então é praticamente sem nada. Somente às vésperas da Semana do Explorador de Dados que eu posto alguma coisa. Então entra lá no grupo do Zap que você vai descobrir então como se tornar um analista e explorador de dados. Muito bem, pessoal. Então, entrando agora, vou começar aqui entrando na minha máquina virtual. Opa, aqui ó. A primeira coisa que eu vou fazer é instalar o meu banco de dados. Então eu estou aqui dentro da minha máquina virtual. Então vou rolar aqui um pouco mais abaixo, vou pedir aqui o meu banco de dados na versão Express. Eu já tinha baixado aqui, mas só mostrei aqui para vocês como é que baixa. Só escolher ali a versão Express. Deixa eu excluir aqui. Né? E também já podemos adiantar aqui também a instalação do SQL Server Management Studio. É só você procurar aqui SQL Server Management Studio e baixar. Feito então esse download, você vai entrar aqui na instalação do banco de dados SQL Server. Ele pede privilégio de administração e ele faz então a instalação. A instalação vai ser bem simples, no melhor estilo Next, Next, Finish. Então, básico, aceitar, aquela coisa que não conheço quem tenha lido, né, e pedir para instalar. Essa instalação daqui é relativamente rápida. Eu já fiz um vídeo onde eu fiz uma instalação do SQL Server 2022 e mais todas as ferramentas em apenas 5 minutos. Se quiser, olha lá também. É um vídeo onde eu fiz o mínimo de alterações necessárias para poder fazer a instalação mais rápida possível. A primeira coisa que ele fez foi fazer o download, então, do banco de dados. Ela acabou de fazer o download, começando agora essa instalação. E para não ficar chato para vocês, eu vou passar bem rapidinho isso aqui. Apesar de eu ter em segundo plano também aqui o download do SQL Server Management Studio, se tentar instalar junto, ele dá erro. Provavelmente ele deve compartilhar algum tipo de recurso em comum. Enquanto ele instala, vamos pensar aqui em alguns dados para o nosso projeto. Vamos supor que eu esteja querendo abrir, então, na minha região, uma série de comércios, pequenos comércios. Então, eu preciso identificar naquela minha região quais são os empreendimentos, os tipos de empreendimentos que mais crescem. Será que é agro? Será que é indústria de transformação? O que é que mais cresce? O que mais agrega ao PIB dessa região daí, daqueles municípios da minha região? Sendo uma cidade pequena, eu não preciso analisar uma cidade só, eu preciso analisar um grupo de cidades, é muito mais do que isso. Então a gente tem que ter os dados também dos municípios do entorno. Se for uma cidade grande, tipo Rio, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, aí é diferente, né? Salvador. Nesse caso, a gente sabe que são municípios que são polos que vão atrair muita gente para aquele lugar. Então a gente vai usar somente aquele município. Mas vamos, hipoteticamente, pensar numa coisa maior. Como se eu quisesse, então, fazer a análise de uma pequena região e não apenas do meu município. Neste caso, a gente vai entrar aqui na internet, enquanto ele está instalando, a gente vai entrar aqui na internet e procurar o PIB por município. Pelo IBGE. PIB por município. Ó, acabou de instalar aqui, eu posso fechar e já instalar também o SQL Server Management Studio por meio deste instalador daqui. Também tinha um botão lá de instalar o SSMS que traria para esta página daqui. Tá? Então não precisa se preocupar com aquele botão porque eu já cliquei, porque eu já fiz o download desse instalador. Vou pedir para instalar aqui. Enquanto ele instala, vamos fazer aqui a escolha desses nossos dados. Então aqui o PIB por município. Bom,
temos aqui uma série de resultados, mas aqui nós temos o download, onde nós podemos baixar aqui do ano de 2021 toda a base de dados. E aí eu tanto posso fazer a base de dados em formato TXT ou em formato de Excel. Neste caso daqui, vamos supor que seja um projeto onde eu preciso mostrar também o back-end, aquilo que não fica aparente para o usuário final. Mas eu quero mostrar também os códigos, tornar esse projeto elegante para aquele meu gestor que pode me contratar. Eu estou criando então um pequeno portfólio. Aqui já baixou o PIB por município. Vamos também, enquanto ele instala aqui, que essa daqui é uma instalação um pouquinho mais demorada, vou escolher também um outro dado para agregar. A população desses municípios. População, município. Vamos pegar a partir do censo de 2022, ou então, nós estamos agora em 2024. Esse vídeo está sendo gravado alguns dias depois da divulgação da população dos municípios, de acordo com estimativas de julho de 2024. Então, aqui a população estimada, com cada um dos municípios aqui. Vamos ver, deve ter algum download por aqui. Aqui nas tabelas, aqui na lateral. Ok, vou pedir também o download no formato XLS. Neste caso aqui, eu vou ter uma situação em que eu não tenho Office nessa máquina. Então, vamos pegar aqui e vou usar o Office, um Office gratuito, para abrir, então, essas informações, para abrir, então, esses arquivos. Download, Office. Aqui tem o FreeOffice, vamos ver outras versões aqui do Office. WPS. Nesse caso aqui, eu vou pegar o WPS. Você pode escolher o Office que mais lhe agrada. Eu vou pegar aqui essa versão daqui de um Office gratuito. Também, enquanto faz a instalação, aqui concluiu a instalação aqui do meu SQL Server Management Studio. Então, nós instalamos o nosso banco de dados, fizemos a escolha dos dados que seriam colocados aqui dentro do nosso banco de dados, fizemos o download desses dados, e agora eu estou pegando aqui um Office gratuito. Mas é claro, se você tiver o Office oficial, o Office Microsoft, seja ele por meio de uma licença mesmo, ou então uma licença alternativa, que caiu de algum caminhão, então fique à vontade. Bom, eu vou fechar aqui e vamos nos conectar agora ao nosso banco de dados, enquanto ele instala aqui o Office. Então eu vou pedir para abrir aqui o SQL Server Management Studio. SQL Server Management Studio é uma ferramenta de comunicação com o meu banco de dados. Não é o próprio banco de dados. O SQL Server é a interface que vai conectar em qualquer servidor de banco de dados SQL. Então, se você trabalha no departamento, tem um servidor desse seu departamento, você pode entrar lá e conectar direto nesse banco de dados. Na primeira vez que ele executa, ele é mais demorado, ainda mais agora que está instalando, em segundo plano aqui, um Office gratuito. 3 dias depois... Bom, ele concluiu a instalação do Office. Então eu estou iniciando aqui novamente o SQL Server Management Studio. Por algum motivo ele não foi. Logo que entra, ele já sugere aqui o banco de dados que nós acabamos de instalar, que é a versão Express. Ela está escrita aqui, claramente. Se você tiver um outro banco de dados, você pode pedir para procurar mais, ou então escrever aqui o nome da sua instância de banco de dados. Em comparação com as versões anteriores, versão 17, 18, 19 do SQL Server Management Studio, essa daqui tem uma interface diferente aqui na parte de baixo, obrigando então que a gente escolha essa opção daqui, do certificado do servidor. Agora eu me conecto aqui neste banco de dados, que é a versão Express. Ok, sendo uma versão Express e que acabou de ser instalada, ela não tem nada, está vazia. Nenhum banco de dados aqui. Apenas os bancos de dados do sistema que estão aqui. Se eu quiser criar um banco de dados, eu vou ter que vir aqui e criar um novo banco de dados. Por padrão aqui do canal, vocês vão ver eu criar muito o banco de dados, traga seus próprios dados. Então aqui, traga seus próprios dados. Eu posso tanto escrever desse jeito,
Quando eu posso vir aqui no Nova Consulta e pedir aqui Create Database, aumentar aqui a fonte, Create Database, traga seus próprios dados. E aí eu posso executar tanto apertando na tecla F5 do teclado, quanto apertando no botão executar aqui em cima. Então, nesse caso, eu vou clicar aqui e criei, então, o meu banco de dados, certo? Criei, mas ele não apareceu aqui. Então, eu vou clicar aqui nos bancos de dados, vou pedir para atualizar. Ok, aqui é atualizado e apareceu. Só que qualquer coisa que eu escreva nessa janela daqui, eu ainda não estou escrevendo dentro do banco de dados recém-criado. Eu estou escrevendo dentro do master. Para fazer a alteração, eu posso vir aqui em cima e alterar pelo traga seus próprios dados. Ou então, se eu preferir em script, eu escrevo aqui o use, traga seus próprios dados e executo. Ele então criou esse traga seus próprios dados. Acabou de executar aqui. Eu já tenho uma série de tabelas pré-definidas aqui para esse meu traga seus próprios dados, para poder executar aqui o PIB. No caso aqui, eu acabei de criar a tabela de PIB município, com cada um dos dados. Essa tabela daqui é coincidente com o arquivo que a gente acabou de baixar. Então tá aqui, dentro das tabelas, vai aparecer apenas essa tabela PIB município que nós acabamos de criar. Então, uma vez que nós criamos, como é que eu sei o estilo dessa tabela? Então vamos voltar aqui para o nosso download e vamos abrir aqui a base de dados nesse formato TXT. Nós temos aqui o layout dessa base de dados. Então vou pedir aqui para abrir usando o WPS mesmo, já que foi o programa que eu acabei de colocar. Então tá aqui, olha, aqui ano é um numérico de 4 posições e assim por diante, cada um dos campos, cada um dos tipos de dados e o tamanho dele, ó. Caractere com 67 posições. 67 é o tamanho máximo. Tá? Eu posso ter de 1 até 60, ou de 0, na verdade, até 67 caracteres dentro do campo chamado concentração urbana. Então, assim como eu tenho aqui os impostos, ele é um numérico de 18,3, ou seja, 15 casas mais 3 casas decimais. Então, ao todo, ele tem 18 casas numéricas para poder preencher, sendo 3 delas casas decimais, depois da vírgula. Então, cada um desses tipos de dados e o nome dos campos está definido aqui, ó, numérico de 18 e assim por diante para cada um desses aqui. Certo, mas então vamos começar agora a carregar. Eu volto a dizer, a gente está criando um projeto que ele é voltado para poder apresentar também os códigos para os nossos gestores. Então eu quero criar um código bastante elegante para poder carregar esses dados. Antes de carregar esses dados aqui, desse PIB por município, eu abri aqui o arquivo para ver o que mostra aqui. Vamos formatar sem a quebra de linha. Ele demora um pouco aqui porque é o bloco de notas. Então vamos abrir o bloco de notas, o Notepad++, que é um outro Notepad. Vou fazer a instalação aqui para vocês. Vamos entrar aqui na página de download, pegar a última versão, que está aqui, fazer o download. Concluído o download, a gente executa a mesma coisa, dá privilégios, dá os acessos. Português do Brasil, ok. Próximo, concordo, próximo, instalar. E foi rapidinho aqui, concluir. Pronto, já tenho aqui o meu Notepad++. Agora eu já posso descompactar esse PIB por município. Vou jogar dentro de uma pasta que o banco de dados tem acesso também. Vou chamar de public. E vou jogar aqui dentro Ctrl V. E aqui eu já posso abrir com o meu Notepad++. Tá até dizendo que já tem outra versão aqui. Não tem problema, a gente faz a instalação dela. Achei que fosse só de outro idioma, mas tudo bem. Ok, temos então aqui o nosso PIB por município. O que a gente identifica aqui? Logo de cara, primeiro campo, as 4 posições, ele tem um espaço aqui. Tem um espaço aqui entre o primeiro e o segundo campo, entre o segundo e o terceiro, tem mais um espaço e assim por diante. Então ele acaba sendo
um arquivo que a gente chama de arquivo posicional, ou seja, na primeira até a quarta posições, nós temos o ano. Da sexta posição e apenas um caractere, nós temos o código da macro-região, da grande região. Aqui, a partir do oitavo caractere até não sei qual, nós temos então o nome dessa macro-região e assim por diante. Então nós vamos fazer a carga desses dados aqui. Certo. Para facilitar o nosso código, eu vou chamar isso aqui só de PIB, vou renomear esse arquivo daqui. Mas a gente sabe que é o PIB por município de 2010 e assim por diante, né, de 2010 até 2021. Uma outra questão também é a questão dos campos, da formatação do campo. O tipo de dado que nós temos ali dentro do campo. Vamos abrir novamente com o Notepad++, a codificação. O que acontece é que existe um padrão que foi definido para esse arquivo daqui. Vamos aqui na parte de formatar, e a gente está vendo que ele está usando a codificação do tipo ANSI. Então ele tem uma codificação ANSI. Isso aqui vai ser importante quando a gente estiver criando aquele nosso script de carga desses dados. Certo? E como é que funciona então esse script de carga dos dados? A gente vai criar uma tabela temporária aqui. Para criar uma tabela temporária, a gente vai escrever aqui a função create table. Tanto faz caixa alta, caixa baixa, né? Tanto faz. Então, temporária, a gente escreve com sharp na frente. Um sharp temp. Pronto. Com esse sharp daqui, quando eu desconectar, ele já vai apagar essa tabela. A tabela, quando a gente cria, a gente tem que definir os campos que vão ter nela. Nesse caso, vai ser uma tabela com um único campo. Eu vou chamar de campo mesmo, que vai ser um varchar ou varchar, dependendo de quem é que fala, de, sei lá, qual o tamanho desse campo daqui. Deixa eu ver aqui o tamanho da linha. Essa daqui tem 1.200 e tanto, 1.257. Então, vou colocar aqui uns 1.500 caracteres. Ou 2.000 caracteres, pronto. Então, quando eu marquei esse pedaço de código, ele vai executar exclusivamente aquele pedaço de código que está marcado. Não executou novamente esse create table PIB município. Por quê? Se ele tentasse executar, ele diz, olha, já existe a tabela. Você não pode criar duas vezes a mesma tabela. Certo, nós temos agora uma tabela temporária chamada sharpTemp e uma tabela física chamada PIB município. A tabela temporária não aparece aqui, tá? E ela também não é acessada por outras janelas. Eu aqui abri uma nova janela e vou aqui, ó, selecionar tudo, né? A partir da tabela sharpTemp, e manda executar. Ele diz, olha, a tabela sharpTemp não existe nesta janela, mas se eu pegar esse mesmo código, não vou salvar isso aqui, vou executar aqui embaixo. Aqui nessa janela eu já criei então essa tabela, então ela existe neste pedaço de código daqui. Certo, eu vou agora pedir para carregar esses dados a partir do arquivo txt. Então eu vou fazer o book insert sharpTemp a partir do c2 pontos barra public barra pib.txt. Certo, será que isso aqui só já funciona? Vamos executar aqui. Ele carregou 66.825 linhas. Vamos ver se coincide aqui. Tá, vou lá para baixo, ó, 66.825. Opa, coincidiu. Temos então um bom indício. A quantidade de linhas bateu com a quantidade de linhas carregadas aqui. Eu apaguei aquele select asterisco, vamos colocar de novo aquele select asterisco aqui embaixo. Mas qual é o problema? Olha só, São Paulo está escrito errado ali, ó. Ó, tá só Paulo aqui. E assim por diante. Todos os, ó, Marília com Y. São José do Rio Preto. Olha só como é que está escrito esquisito isso aqui. Carregou, mas não foi exatamente o que eu queria. Aí é que entra a parte da codificação que a gente acabou de falar. Então, a gente vai, na verdade, carregar usando uma codificação específica.
Então nós vamos pedir para ele carregar usando a codificação ANSI, que é ACP nesse caso aqui. Eu vou ter que apagar os dados primeiro dessa tabela temp. Então apaguei tudo da tabela temp. E agora eu vou carregar de novo, só que agora com code page específico, coincidente com o code page que nós temos aqui. Opa, não, aqui, que é o code page do tipo ANSI. E ANSI é esse code page ACP. Ok, então vamos executar de novo aqui. E agora Piauí tem acento. Que legal. Olha só, mas primeira vez que eu executei, ele mostrou São Paulo aqui. Nessa vez está mostrando Piauí. E mais ainda, olha aqui. Primeiro, a minha primeira linha desse meu TXT é a região norte de Rondônia. O que acontece é que o banco de dados ele não tem nenhum compromisso com a ordem dos dados que estão sendo apresentados aqui, a não ser que você obrigue, então, o banco de dados. Como é que a gente vai obrigar? Eu vou pedir aqui para ele ordenar. Então, order by primeiro campo. Então, agora vai ser a partir de 2010. Que mais? A partir do código 1 da região, que é a região norte. A partir do código 1 da UF, que seria a Rondônia mesmo, né? A partir do primeiro município, que é o 15, que é o Alto da Floresta, e assim por diante. Então agora isso aqui está coincidindo com aquele meu TXT. Começando aqui com Alta Floresta. Certo, mas isso aqui ainda está numa tabela temporária e está tudo dentro de um único campo. E agora, pela magia da edição, eu vou fazer uma forma rapidinha de criar o meu código, onde eu vou pedir para inserir dentro da tabela PIB município alguma coisa, que vai ser o meu select, que vai trazer cada um destes campos do jeitinho que ele é. Só que eu vou passar rapidinho aqui para vocês, para não ficar chato e enfadonho. Então, pela magia da edição, eu reduzi aqui, limpei todo o meu código e pedi apenas aqui. Eu quero os primeiros 4 caracteres da esquerda. Por quê? Os primeiros 4 caracteres da esquerda são o ano de 2010, 2011 e assim por diante. Então, então já estamos começando a criar nosso código. Agora, eu vou pedir para fazer assim, isso aqui está comentado depois. Quando eu coloco barra asterisco, eu inicio um bloco de comentários. E aí, lá no final do meu código, vou ler aqui para baixo, eu tenho o asterisco barra, que finaliza, então, esse comentário. Isso significa que esse pedaço de código não vai ser executado. Certo. Então, agora eu quero pegar o caractere que indica o código da grande região. Nesse caso aqui, vamos fazer o substring, que vai ser o substring do código da região. A partir da 6ª posição, um único caractere vai se chamar código da região. Que vai se chamar código da região, mas não é a partir daqui, é a partir do campo. Agora sim. E tem que ter uma vírgula para separar os dois, certo? Então, select do left de 4, e aqui o substring do campo 6 até o primeiro caractere. Executei aqui e já trouxe, então, esse próximo campo. Certo? Então, vamos voltar aqui para o nosso código aqui, no TXT, no layout. Agora, nós temos 12 posições, que é o código, o nome da unidade da federação, que tem 12 posições. Então, vamos lá. Vai ser o substring. Aliás, eu vou escrever substring em todos esses aqui até o final. Mas como é que eu escrevi tudo isso aqui de uma vez só? Vamos lá, eu aperto no Alt Shift, setinha para cima, ele vai escrevendo em todas as linhas na minha vertical. Então aqui toda a parte de campo, do substring do campo já está ok, já está criado. Então agora este campo daqui, que vai se chamar o nome da grande região, ele começa a partir da posição 8 e tem 12 posições, e aí ele vai ter o nome da grande região.
executo aqui, região Nordeste. Certo, mas será que ele deu certo? Será que ele não deslocou nenhuma coisa para a direita ou para a esquerda? Nesse caso, nós podemos fazer um select distinct, que vai trazer os valores únicos. Então, 2010, nós vamos ter lá 5 registros de 2010. 2011, 5 registros de 2011. Então, agora vai ficar mais fácil a gente ver se alguma região está escrito errado. E como a gente pode ver, nenhuma região está escrito errado. Então, toca o barco. Novamente, pela magia da edição, isso aqui vai ficar muito mais rapidinho para vocês. Então, de tempos em tempos, a gente para, né? Acabei de fazer alguns campos que para vocês passou bem rapidinho, mas a gente para executar, para não correr risco de criar muita coisa e depois, e lá no final, quando tudo estiver quase pronto, a gente vê que a gente errou em algum deslocamento de campo. Novamente, passando rapidinho aqui para vocês. Bom, pessoal, feito então esse ajuste aqui em todo o script, né, trazendo cada um destes substrings, eu já posso começar a tentar colocar dentro da minha tabela PIB município. Então, vamos pegar aqui a tabela, Ctrl+C, aqui, pronto. Então, insert into PIB município, já estava até aqui, eu tinha esquecido, né, este select todo daqui. E não deu certo. Calma aí, só esperar não dar certo. Pronto. Não deu certo. Isso porque alguns campos aqui que são numéricos, eles estão vindo vazios. E aí, nesse caso, ele não consegue identificar que vazio significa zero, ou então que significa nulo. Neste caso, a gente vai ter que identificar exatamente quais são esses campos aqui. Feito esse ajuste daqui, a gente vai identificar quais são os campos que estão sendo, que não poderiam estar nulos. Vamos executar aqui o código inteiro. E aí a gente já descobre olhando aqui também. Muitas vezes é até mais fácil. Então aqui nós estamos vendo esse identificador daqui. O que é esse identificador? Vamos ver aqui o que é este identificador. Que tipo de dados ele é? Identificador da região metropolitana. Ele é um varchar. Então, não. Então não é. Vamos ver algum código que esteja aparecendo vazio. Código da concentração urbana. Então agora, a gente vai entrar lá dentro do código da concentração urbana e vamos torná-lo vazio, tornar o vazio igual a nulo. Caso este aqui no código da concentração urbana, então caso este substring daqui seja igual a abre e fecha aspas, significa que é um campo vazio. Então ele volta nulo. Caso contrário, se não for então vazio, ele retorna o próprio campo end. Certo? Então resolvemos um deles. Vamos ver os próximos. Código do arranjo populacional, um pouquinho mais abaixo aqui. Mesma coisa, só que a gente vai substituir agora esse 14, esse 413, 7, a gente vai substituir pelo 517, 7. E assim a gente vai repetir para cada um deles, caso algum deles, eu acho que acabou.
Quero só esses dois mesmo. Vamos tentar executar aqui novamente esse inserir. Inserir dentro da tabela PIB município. Aliás, antes de inserir, vamos executar aqui para ver se ele retorna certo. Não deu erro, retornou. Podemos executar aqui o todo. E... já? Vamos ver aqui nas mensagens. Ah, não executou. Ele ainda estava executando quando eu apertei. No caso ele tenha executado, a gente apaga os dados dessa tabela. Espera aí, mas antes você tinha usado o delete e agora você está usando o comando truncate table. As duas formas apagam os dados de dentro da tabela. E agora vamos fazer o insert com todos os dados que já estão tratados, aqueles dois campos numéricos. Excelente. Então vamos fazer agora a minha pesquisa dentro da minha PIB município. Será que agora os dados do PIB município estão aqui? Estão todos aqui. Se eu fechar a minha conexão agora, então eu vou desconectar aqui. Se eu apenas fechar essa janela daqui, eu não quero salvar ou vou salvar? Vamos salvar então. Assim, isso aqui é um projeto, então vamos salvar aqui, né? Então, carga PIB município. Então, aqui acabamos de fazer a carga do PIB município. E para tornar um pouco mais rápido para vocês, eu já deixei pronto aqui um script que vai criar uma série de outras tabelas. E como um passe de mágica aqui para vocês, essas tabelas todas já estão inseridas, sendo que a única que está povoada é a minha tabela de PIB por município. Ótimo, então nós já temos então a minha tabela de PIB por município, falta carregar as demais tabelas. Tá? E essas tabelas vão ser carregadas de uma maneira um pouco diferente. Tá? Só que vamos ver aqui. Vamos criar um diagrama aqui dentro do nosso banco de dados, traga seus próprios dados para a gente poder entender como é que estão essas tabelas, como é que eu criei essas tabelas. Vou criar um novo diagrama e vou pedir para inserir todas as minhas tabelas. A tabela de PIB município ela vai vir desconectada das demais. A IDH município também veio desconectada das demais. Tá? Então são as duas que estão aqui desconectadas. Mas quando a gente olha o restante, a gente tem aqui a tabela de municípios, PIB municipal, que é aqui onde estão todos os meus valores, tá? E essas tabelas estão ligando. Então, a minha tabela de municípios se liga numa micro-região, vamos fazer o zoom aqui, numa meso-região, numa UF e a UF na região. Então, existe uma hierarquia. Agora também vamos começar a carregar estes dados aqui. Novamente, e para simplificar, eu vou passar pela magia da edição mais rápida para vocês. Nós fizemos então a carga de cada uma das tabelas. Se você acompanhar de maneira mais pausada, eu colocar a velocidade 0,25, talvez você consiga até acompanhar uma boa parte. Eu vou botar em velocidade bem alta aqui para não ficar chato mesmo, né? A gente vê aqui que todas as tabelas estão povoadas, exceto a segunda, que é a IDH do município, que eu já criei no meu modelo, já prevendo
incluir no futuro os dados de IDH, né, e também a parte dos sysdiagrams, né, que está aqui, ó, sysdiagram também está vazia. Isso porque, cadê o meu diagrama? Aqui, isso, esse diagrama ainda não tinha sido salvo. Agora sim, eu vou chamar de modelo entidade relacionamento, PIB. Talvez agora aquele talvez agora apareça algum dado aqui dentro disso. Pronto, ó, tem agora um diagrama criado dentro dessa minha tabela. Isso aí foi a primeira aula de hoje. Nós fizemos então, colocamos os dados aqui dentro e já fizemos uma modelagem de dados para trazer no modelo entidade relacionamento alguma coisa muito mais próxima do que aqui a gente vai ter dentro do nosso projeto, né? Então nós criamos também, né, desde o primeiro script. Vamos ver aqui, tem vários scripts já criados aqui. Deixa eu pegar aqui, provavelmente o primeiro é o menor número, né? Aqui. Esse aqui é o meu create, então não é esse aqui. Vamos lá. Aqui, isso. Pronto, aqui. Aqui são os vários inserts também. Eu acho que já apaguei o script daqui, mas enfim. Ah, não, eu salvei. Então aqui nós já temos o primeiro create, criação da tabela temporária, carga desses dados, lembrando de alterar o code page, fazendo a verificação então desses dados. Então, quando eu colocar uma atualização desse, desse PIB por município dentro da minha pasta, basta executar isso aqui tudo de novo. A gente vai apagar os dados, a gente vai carregar tudo de novo. E aqui também, caso inclua todos os dados, a gente trunca também a tabela e executa de novo, ele carrega tudo um por cima do outro. Cada um dos substrings ou então verificações de campos vazios está aqui. Então, isso aqui foi o primeiro passo do nosso vídeo. A gente vai continuar esse vídeo na próxima aula, onde a gente vai pegar esses dados e jogar dentro do Power BI e começar a analisá-lo dentro do Power BI. E vamos tentar identificar de uma pequena região, lá dentro do Power BI, uma pequena região, quais são as atividades que mais crescem. E aí a gente vai fazer o crescimento do agro, da indústria, de serviços e assim por diante. Cada um desses campos aqui acaba coincidindo com a maior parte das atividades econômicas que estão escritas aqui. Os 10 grupos de atividades econômicas aqui. Os demais serviços, pecuária, agro e assim por diante. Então, vai facilitar bastante para o nosso entendimento, e para a gente entender, para a gente poder começar a analisar e criar o nosso portfólio. E até mais.